conhece, eu sou o Guilherme, eu sou vendedor aqui no Grupo Editorial Pensamento e hoje eu vim apresentar para vocês as nossas novidades, os nossos lançamentos mais recentes. Começando não com um lançamento, mas com um relançamento, uma nova edição, que é Os Chakras, do Leadbeater. Esse livro aqui que a gente publica faz pouco tempo, coisa assim, desde os anos 60, aqui na editora Pensamento, pelo selo Pensamento, ganha uma nova edição. Essa nova edição está muito mais interessante do que a antiga. Vocês devem lembrar que a capa da edição antiga é vermelha como essa, mas essa nova edição tem o papel pólen, ela tem orelhas, ela está totalmente rediagramada, bonitona. E no começo a gente tem uma apresentação dos chakras e do sistema dos chakras totalmente ilustrada e colorida em lâminas. Então aqui a gente vai ter a representação gráfica e a representação de esquema da localização. Tá, Guilherme, o que são os chakras? A palavra chakra em sânscrito significa roda, significa literalmente roda. E os chakras são centros de energia pelos quais o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo etérico transmitem e cruzam essa energia do universo com a nossa. A gente já ouviu falar, desalinhou meus chakras, preciso realinhar os meus chakras quando alguém está estressado, cansado. Isso é, de fato, na medicina ayurvédica, na tradição indiana, em algumas outras tradições orientais, tido como uma verdade. Os chakras, por serem centros de energia, por serem essas rodas que estão girando cada uma numa direção, numa cor, numa frequência, precisam estar alinhados. Como a gente vai fazer isso? Aqui no livro a gente tem esse manual. O que é cada chakra, para que serve cada um dos chakras, o que a gente pode fazer para realinhá-los, como a gente pode fazer para que esses chakras estejam aí em dia. Tudo isso aqui no livro, uma introdução muito básica e também o responsável por trazer para o Ocidente esse conceito de forma completa, o que é chakra, como trabalhar os chakras, como alinhar os chakras e como a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Para todo o público interessado em esoterismo, interessado em sabedoria oriental e também para todo o público que trabalha com medicina alternativa e com magia, uma fonte básica aqui de conhecimento e autoconhecimento. Continuando com os lançamentos recentes e aproveitando que a gente já estava falando de sabedoria oriental com os chakras, trago aqui para vocês do Jerry Givens, Pranayama Essencial. Esse livrinho aqui muito interessante. Pranayama é uma técnica de respiração chamada de ampliar a força vital. No sânscrito, essa é a tradução literal. Pranayama é uma técnica de respiração usada na yoga e em outras práticas corporais, práticas meditativas e espirituais, para que a nossa respiração se alinhe com o propósito daquele exercício que a gente está fazendo. Aqui nesse livro, o Jerry Givens vai trazer 60 técnicas de respiração explicadas, ilustradas e coloridas. Então aqui a gente tem, por exemplo, a Simasana Pranayama, a respiração do leão. E a gente tem aqui, ó, essa pessoa fazendo aquela expressão facial com a língua de fora, a postura correta. Para que serve cada uma das respirações, qual é a nossa expressão facial, qual é a nossa expressão corporal, por quanto tempo, qual a profundidade, qual a frequência e ritmo, o que pensar enquanto a gente respira. A respiração no nosso dia a dia é uma coisa passiva, a gente está respirando, a gente vive respirando o tempo inteiro. A partir do momento em que a gente pensa na respiração, a gente lembra que está respirando e exercendo essa função, a gente não consegue parar de pensar nisso. E uma das formas que ele explica aqui no livro é como a gente consegue tornar a respiração mais orgânica, usar melhor a capacidade pulmonar para atingir os objetivos que a gente quer. Sejam eles concentração, cura, relaxamento, inspiração, magia, enfim. Aqui tem várias técnicas, das mais simples às mais avançadas, com os seus nomes em sânscrito e com os seus nomes ocidentalizados e com as indicações da mais básica, mais avançada, para que a gente consiga usar o pranayama no nosso dia a dia, mesmo sem ter nenhuma experiência. Indico esse livro aqui para pessoas que são interessadas em sabedoria oriental, para pessoas que são interessadas especificamente em yoga, yogis, praticantes de pilates, para pessoas que se interessam por meditação, para pessoas que se interessam por magia. Uma das coisas fundamentais para quem pratica magia é o controle do corpo e da mente, e a respiração entra nisso. E para quem pratica exercícios físicos de qualquer tipo e quer melhorar o seu rendimento e a sua performance.
Continuando com os nossos lançamentos recentes, também pela editora Pensamento, de uma autora que já é da casa, que é a Deborah Blake. Ela tem Bruxaria Moderna e ela tem o Pequeno Livro da Magia dos Gatos. Eu trago agora para vocês esse box, essa caixinha, que é o nosso oráculo mágico dos animais familiares das bruxas, mantendo a temática de animais e mantendo a temática de bruxaria que ela tão bem trabalha. Dentro dessa caixinha aqui, a gente tem o livro que ensina quais são as cartas e qual é o método de tiragem. E a gente tem, claro, sempre muito mais importante, muito legal de mostrar, as cartas. Aqui nessas cartas a gente vai ter os animais familiares das bruxas, familiares aqueles animais que acompanham as bruxas, né? Que sempre estão ali como fonte de inspiração, espiritualidade e referência. Nesse oráculo aqui, vou mostrar o verso da carta também, que ficou bem bonitinho para vocês. A gente tem esses animais divididos pelos elementos, então a gente tem 9 animais aqui de cada tipo: fogo, água, ar, terra, e a gente também tem espírito, que é o éter, que são 4 entidades. A partir das lendas que dão origem, que estão presentes nos livros, a gente tem uma interpretação oracular e uma interpretação de adivinhação. Então a gente pode fazer uma tiragem de um animal para saber o dia, ou para uma pergunta de alguém, ou a gente pode fazer uma tiragem passado, presente e futuro, uma tiragem sequencial, ou uma por cada um dos elementos relacionados ao espírito no momento. As possibilidades são assim inúmeras. Isso vai depender de como você usa o oráculo, de como você se identifica com aquela energia, de como você vai usar isso também nos seus rituais e bruxaria, porque aliás são os animais familiares das bruxas, mas é muito interessante porque permite muita coisa. Olha, gente, mostrando mais alguns aqui para vocês. Fantástico, muito bonito, muito legal. Bom para indicar para quem é oraculista, para quem quer começar a mexer com oráculo, para quem já mexe com oráculos ou tarôs, para quem pratica bruxaria ou quer começar a estudar bruxaria e quer contar com um recurso. É muito importante para quem pratica bruxaria de qualquer tipo ter um oráculo. Isso é um conselho de alguém que é bruxo. É sempre você ter um oráculo, porque aí você tá com alguma dúvida no ritual, você vai lá e puxa uma carta e você vai entender se você deve ou não fazer aquilo ou como você deve fazer aquilo. Tá? Dica. Não é só para venda do livro, também tem dica de magia aqui. Esse livro pode ser indicado para essa pessoa que está começando na magia ou para a pessoa que já é um magista e precisa trabalhar o oráculo. Pode ser indicado para quem gosta da ilustração, porque é muito lindo, para quem conhece os outros livros da Deborah Blake e para quem trabalha com linhagens de animais e quer alguma coisa nessa linha, tá bom? Tá aqui então esse oráculo perfeito para vocês. Continuando com os nossos lançamentos recentes, ainda no campo espiritual, mas dando uma guinada para outro tipo de área, pela editora Cultrix, estava de ponta cabeça, pela editora Cultrix, da Tami Mastrobetti, está aqui a Manifestação com Propósito. Esse livro é muito interessante, porque a Tami ela vai explicar para a gente a diferença do pensamento positivo e da manifestação. Uma coisa é eu ter um mindset, é eu pensar em algo que eu quero ficar bilionário. Mas não é assim que funciona no plano das ideias e na possibilidade de concretizar a coisa. É muito mais fácil eu pensar, quero ganhar dinheiro, do que quero ficar bilionário. São coisas diferentes, elas estão no mesmo campo, mas são diferentes. E a Tami vai explicar que a gente tem que ter o propósito na nossa manifestação. Por exemplo, eu posso falar, quero ganhar dinheiro rápido. E aí eu perco meu emprego e recebo meu seguro-desemprego, recebo tudo que me é devido. Eu ganhei dinheiro rápido, mas eu perdi meu emprego. Então ela fala, quero ganhar 30 mil reais. Quero que esse dinheiro seja pago por uma fonte de trabalho. Quero que esse dinheiro seja limpo, entre outras coisas. E a gente consegue, com a organização e o planejamento, encontrar caminhos naturais para que a gente consiga aquilo que a gente quer. Seja isso dinheiro, amor, saúde, felicidade, tranquilidade, amizade, relacionamento, enfim. Claro, a gente conta com uma ajudinha também aí do sobrenatural. A Tami vai explicar aqui pra gente rituais que possibilitam a gente a trazer a nossa manifestação pro plano real. Então a gente vai ter aqui rituaizinhos simples,
que não estão atrelados a nenhuma religião específica, nenhum tipo de bruxaria específico, que a gente consegue fazer para tornar real aquilo que a gente está pensando em manifestar, para realmente tornar concreto aquilo no que a gente pensou ou imaginou. Então aqui, na manifestação com propósito, essas duas partes, o contexto, o que é manifestar, como trazer além do pensamento para o plano real e formas de fazer isso. Bastante indicado para quem busca livros de autoajuda, para quem busca livros sobre prosperidade, crescimento pessoal, manifestação, introdução à espiritualidade, a rituais e magia, e também para quem busca formas mais prósperas de viver a sua própria vida. Também pela editora Cultrix, outro dos nossos lançamentos do mês, do Ocean Robbins, é Os Verdadeiros Superalimentos. Esse livro incrível que já está sendo divulgado na imprensa, que vai apresentar pra gente o que são superalimentos. E o que são superalimentos, se não comidas naturais, veganas, integrais e cheias de propriedades nutritivas que vão melhorar a nossa saúde, a nossa imunidade, o nosso rendimento acadêmico, o nosso rendimento físico, o nosso rendimento... tudo isso vai ser afetado pelos superalimentos. Uma dieta com esses alimentos veganos, naturais, preparados por nós mesmos, a verdadeira comida de verdade, tem propriedades curativas e pode ajudar no nosso desenvolvimento. Então aqui o livro ele é dividido em 3 partes. Na primeira parte, o autor apresenta pra gente o conceito dos superalimentos. Quais são, como a gente sabe o que é um superalimento, quais são as propriedades nutritivas, como a gente vai usar o livro, toda essa parte introdutória. Na segunda parte, aí é a parte mais interessante, a parte que todo mundo gosta em um livro de receitas, são as receitas em si. A gente tem aí as combinações e depois a gente tem, divididos pelos grupos, os superalimentos transformados em receitas. Então a gente vai ter ali receitas de café da manhã, pratos principais, cremes e sopas, sucos, sobremesas. Todas elas são somente com alimentos vegetarianos, somente com alimentos de origem natural, tudo muito bem explicadinho, processos, alimentos do dia a dia, alimentos fáceis de encontrar em qualquer lugar, em qualquer região do Brasil. A gente vai ter aqui também a terceira parte, que é a tabela nutricional desses alimentos e formas e tempo de cozimento, preparo e armazenamento. Então ele é um livro completo, porque ele vai falar para que serve, como preparar e quais são de fato as receitas. Ilustradas, coloridas, livro muito bonito. Sempre que tem um livro de gastronomia, é muito importante que esse livro de gastronomia ele esteja exposto para que o cliente possa pegar e verificar o que tem dentro dele, né? Que seja de fácil acesso, que esteja aí à altura dos olhos para o cliente e que a gente tenha também esse livro ali sempre no estoque e que a gente saiba explicar um pouquinho do que tem. Não adianta a gente estar só com ele ali parado, a gente às vezes tem que falar, dar uma forçadinha ali com o cliente, explicando sobre o que tem dentro do livro e deixar que o cliente manuseie para que ele comprove de fato se aquele livro é adequado. E esse livro aqui pode agradar todo o público, tanto o público de culinária vegana, vegetariana e saudável, quanto o público de cozinha medicinal, terapias alternativas e o público de gastronomia mesmo, porque ele oferece uma leva de receitas aqui adaptadas para ingredientes naturais muito completa, muito interessante. Indico forte aqui os verdadeiros superalimentos. Continuando com os nossos lançamentos, indo agora para a editora Jangada, que é o nosso selo de literatura. Vou aqui dar um spoiler para vocês do que vem por aí. Aqui eu tenho aqui atrás de mim a Cici Hunter, nossa autora best-seller do Eu, Esse Meu Coração, e também do primeiro livro já publicado pela editora Jangada, que foi reeditado em abril de 2025, que é o Nascida à Meia-Noite. Chega agora o volume 2, Desperta ao Amanhecer. Aqui a gente tem a continuação da saga Acampamento Shadow Falls. Volume 2, ó, a gente colocou aqui na lombada livro 2 na lombada. No Desperta ao Amanhecer, a gente tem a continuidade da saga da Kylie Gallen. Eu não quero dar spoilers, então se você não leu o primeiro livro, se você se importa com spoilers, pula essa parte do vídeo, pula.
No primeiro livro, a Kylie descobre que é sobrenatural. E nesse livro ela vai começar a entender melhor os seus poderes com uma ameaça que aparece do além de que alguém do entorno dela está em risco de vida. E ela não sabe quem e ela não sabe como, mas ela sabe que ela vai ter que agir. E aí ela vai contar, é claro, com a ajuda dos amigos, dos não tão amigos, das professoras, dos adultos, da família, para tentar entender o que ela precisa fazer para ajudar alguém a sobreviver. Ao mesmo tempo, perdão gente, engoli aqui o ar. Ao mesmo tempo, a Kylie está lidando com um quadrilátero amoroso ali, 3 rapazes por quem ela se interessa, 2 sobrenaturais, um feérico, um lobisomem e o ex-namorado dela, que está ali perto. Ao mesmo tempo, ela está passando por transformações, ela está se tornando adulta. E o que a gente faz, né, quando isso acontece? A gente se desespera, a gente não sabe o que fazer primeiro. É um momento de tanta solidão, um momento de tanto desespero, que a gente vai até pro próprio sobrenatural. Então aqui a gente tem essa continuação, saga muito interessante, a partir de 13, 14 anos tranquilamente a leitura, linguagem deliciosa, capítulos curtos, rápido, e o terceiro volume vai ser publicado em novembro de 2025, dei esse spoiler também aqui para vocês. Indiquem o Nascida, para quem já leu Nascida ou Desperta, ou então já façam logo ali a Venda Casada. Já leu Esse Meu Coração? Então, aqui ó, mesma autora. Já leu Arrancada do Meu Mundo? A mesma autora. Gosta de livro de romantasia? Shadow Falls. Gosta de história de amor? Shadow Falls. Gosta de história de vampiro? Gosta de história de bruxa? De história de fantasma? Shadow Falls. Enemies to Lovers? Shadow Falls. Então aqui a gente tem um prato cheio para todos os fãs de fantasia e de sobrenatural. Conto com vocês, gente. Indiquem esse livro, deixem ele exposto. O que vem por aí é muito legal. E para concluir os lançamentos do mês, também pela editora Jangada, também de uma autora da casa, que é a Emilia Hart, aqui está a capinha do livro dela, As Mulheres Wayward, que tinha sido publicado anteriormente como O Clã das Mulheres Wayward, mas a gente trocou o título e a capa a pedido dos fãs, então a gente respeitou essa opinião aí que foi passada pra gente por redes sociais diversas, fez umas alterações. A gente vem com um livro novo da Emilia Hart, que é As Sereias. Gente, incrível, um romance histórico que se passa ali no finalzinho dos anos 2000, né, 2019. A gente tem a personagem principal, que é a Lucy, que ela acorda enforcando o próprio namorado. E ela fica desesperada, resolve sair de onde ela tá e se isolar um pouco e procurar a irmã dela, a Jess, para tentar entender o que levou ela a fazer isso. No meio desse vai e vem de emoções e conflitos, a gente tem uma história paralela aí de antepassadas dessas irmãs, que eram mulheres que foram levadas do país onde elas moravam para a Austrália e que têm uma relação muito profunda com o mar. Por isso o nome As Sereias para este livro. Muito interessante, história familiar, trama de irmãos, trama de irmãs, trama de empoderamento feminino, tramas de sobrenatural relacionadas às sereias. Eu não posso falar mais do que isso, senão dou spoiler mesmo. Eu não quero dar spoiler desse porque eu quero que vocês leiam. Quero que vocês leiam e indiquem para o pessoal comprar, tá? Emilia Hart escreve muito bem, os livros dela vendem muito bem no mundo. Só o Wayward já vendeu mais de 700 mil exemplares. E a gente conta com o Sereia como uma grande aposta de literatura. Um livro ideal para presentear pessoas que gostam de suspense, para pessoas que gostam de romance histórico, histórias com personagens femininas fortes, histórias sobre irmandade e superação. Muito, muito, muito interessante As Sereias, da Emilia Hart.